nossa programação, conta com a apresentação de alguns trabalhos muito interessantes, ainda relacionados ao primeiro eixo temático, fazer memória em arte, bibliotecas, arquivos e centros de informação. Lembrando que haverá o debate ao final da exposição dos trabalhos. Cada um dos expositores terá 15 minutos para fazer a sua apresentação. Bem, para mediar os trabalhos, convidamos a bibliotecária Andréia Barbosa, da Fundação Biblioteca Nacional, para compor a mesa. Convidamos também para compor esta segunda mesa da tarde os seguintes expositores: Dilza Ramos Bastos, Marina Macambira, Vânia Mara Alves Lima, eu não sei se pronunciarei certo, Etina Jéssica M. Celestino. Bom, o autor que preferir falar com o microfone, já está ligadinho aí, tá? E passar o slide com esse... É só apertar. Aqui em cima. Aqui em cima passa. Aqui passa. Aqui volta. Aqui passa. Aqui entra. E a luzinha vermelha? A luzinha vermelha aqui vira uma passada. A luzinha vermelha aqui. Ah, tá. Certo. Imagina, fazer uma confusão dos diários. Essa mesma coisa costuma. O primeiro trabalho a ser apresentado intitula-se Memória e Informação em Arte, a análise documentária, de autoria de Beatriz Ferreira Rio, Dilza Ramos Bastos e Letícia Kraus Provenzano. Será apresentado pela Dilza. Isso. Boa tarde. Vou tentar ocupar os 15 minutos aqui de uma pesquisa longa, né? Que a gente tentou aqui resumir o máximo possível, que é a memória e informação em arte, análise documentária. Vamos ver se está obedecendo. É o de cima mesmo? Não. Isso. Então, agora acertamos. Bom, os slides estão praticamente apenas para vocês acompanharem um pouco melhor, mas eu vou ler para exatamente conseguir me ater ao tempo, né, combinado. Bom, a tarefa de analisar um documento envolve a interpretação e a representação dos conteúdos informacionais. Não. Todo mundo. Bom, porém, identificar e exprimir o pensamento do autor com fidelidade, reconhecendo o potencial informativo, apresenta grande complexidade. Compreender e interpretar requer capacidade de se colocar no lugar do outro. Nessa ação interpretativa e de tradução, a contextualização é fundamental, pois na compreensão histórica surgem os vínculos concretos das tradições e dos costumes, bem como o que poderá corresponder aos mesmos no futuro. Bom, para Bergson, o presente, dita memórias do passado, e assim a memória sempre tem o pé no presente e outro no futuro. Nessa linha de abordagem, o cérebro não armazenaria memórias, mas recriaria o passado cada vez que ele é invocado.
Assim, a memória não seria um conhecimento produzido intencionalmente, mas formada subjetivamente, apresentando-se como um meio de transmissão de experiências do passado para o presente. Diríamos, então, que uma obra que se constitui de ideias materializadas não apresenta uma descrição literal dos fatos vivenciados ou abordados por seu autor, pois, além de conter sua visão pessoal em determinado momento, seria, de fato, uma recriação. Portanto, consideramos que pode haver preservação ou apagamento e que os depósitos de memória são propensos à revisão e seus donos continuam a ditar a sua reinterpretação. No processo de elaboração de uma obra, o autor, ele intenciona perpetuar suas ideias, relatos do cotidiano, opiniões, etc. E mesmo quando há prévio registro em formas mais vulneráveis ao esquecimento ou à perda, o registro das informações documentárias em instrumentos mais duradouros aumentará as chances de perpetuação. Aqui a gente está fazendo um link com a questão da memória em relação realmente à análise documentária. A arte, a memória, né, e o registro do conhecimento e a recuperação da informação, que é o nosso foco. O ato de criar inicia-se pelo entendimento que o criador tem do seu tempo. Vai se materializando de modo que cria e recria, produzindo construções artísticas, visuais e materiais. Segundo Rocha, a arte materializa a cultura, o conhecimento e a ciência. Plasma em imagens, formas e espaços os códigos criativos e interpretativos do presente. Refletimos também sobre os avanços tecnológicos que propiciam o armazenamento de quantidade cada vez maior de informações, além da redução de custos de processamento e recuperação de informações digitais, incentivando o uso de novas ferramentas em massa. A memória digital, então, oferece continuidade e preservação para transcrever nossa mortalidade individual, escapando de sermos esquecidos. Segundo Kobashi, a elaboração de informações documentárias supõe a transformação de um objeto, que é o documento, em outro objeto, que é a informação documentária, por meio das operações de análise e de síntese, e dela dependerá em muito a recuperação da informação, quer dizer, aquilo que registramos, que documentamos e padronizamos, será recuperado naquela forma. Portanto, a análise documentária das obras bibliográficas no âmbito da arte, podemos dizer a respeito disso o seguinte: os modernos sistemas documentários vêm se tornando cada vez mais sistemas altamente flexíveis quanto ao seu desempenho em analisar, formatar, estocar e recuperar a informação. A preocupação não é mais oferecer um produto acabado, mas sim itens padronizados e relacionados para viabilizar produtos personalizados. Podemos, assim, dizer que o que se almeja em um sistema de informação documentário é a captação do conteúdo informativo do documento, de forma a traduzi-lo em uma linguagem que seja intermediária entre o usuário e o documento. Observamos, então, que no caso das obras bibliográficas no âmbito da arte, conhecer a natureza da tipologia documental é primordial, pois é o caminho para se identificar as possíveis categorias de informação, estabelecendo assim pontos de acesso e reconhecendo o potencial informativo. Então, até esse ponto, a gente faz um embasamento maior, né, uma fundamentação maior nas questões tanto de memória quanto da informação documentária. Assim, vemos a análise documentária como de forma ampla, sendo referente à descrição física e temática. Isto é, ela trata dos aspectos de forma e de conteúdo do documento. O documento é uma unidade material que apresenta pontos de acesso de duas naturezas. Isso é uma forma mais estruturada já da gente pensar na parte de fundamentação teórica, tá? Então, quanto aos aspectos físicos, a gente pode dizer que o objetivo é verificar as possibilidades de descrição mediante padronização de dados, permitindo também, assim,
o intercâmbio das informações nos sistemas de recuperação da informação. Quanto aos aspectos intelectuais, o objetivo do indexador é identificar e representar a tematicidade do documento, aquilo que Lancaster chama de aboutness, né, do que o documento trata. Com base nessas abordagens apresentadas, consideramos os seguintes critérios norteadores da análise documentária, quer dizer, um esforço de chamarmos de fato isso de uma metodologia, né? Porque aí ela está embasada em critérios norteadores e, então, critérios metodológicos. Podemos, então, dizer, quanto ao documento, é necessário conhecer a sua natureza. E quanto ao indexador e à análise, o indexador deve ter conhecimento detalhado do contexto sociocognitivo e participar das principais decisões. Temos também mais 2 critérios que são, quanto às necessidades dos usuários, os interesses e as necessidades dos usuários potenciais devem também ser considerados, ainda mais hoje com os acessos todos remotos, né? A amplitude dos nossos usuários é exponencial. Quanto à organização/instituição, os objetivos organizacionais devem ser considerados e a política de indexação deve ser baseada no usuário, no serviço de recuperação da informação e no documento, configurando critérios bem definidos que minimizem a subjetividade do processo de análise. Então, chegamos a uma metodologia quanto aos aspectos físicos. O primeiro passo foi, não sei se está um pouquinho pequeno, mas está dando para ler. O primeiro passo foi o levantamento da tipologia de obras bibliográficas no âmbito da arte nos nossos acervos, procurando compreender sua natureza, características e funções. Decidimos, então, investigar as incidências de obras da tipologia documental identificada em nossos acervos, por meio de buscas nos sistemas de base de dados, chegando à conclusão que o catálogo de exposição é o documento, o tipo documental, com maior número de obras. Acho que eu voltei um pouquinho aqui. Bom, em seguida, identificamos categorias de informação referentes aos seus aspectos. Deixa eu voltar aqui só para ter certeza. Certo, espera. É esse aqui. Em seguida, identificamos categorias de informação referentes aos seus aspectos físicos. A gente pode citar, então, nome pessoal, nome corporativo como entrada principal, caso o tema da exposição seja especificamente sobre esses nomes, ou o nome da exposição, acompanhado, né, dos dados específicos de local, data de realização, no caso de eventos de ocorrência contínua. E temos também a organização promotora da exposição, nome do curador, local, editor, data, dimensões de dados complementares. Temos também algumas outras categorias identificadas que vão além. As notas, que são diversas, né? Elas podem ser explicativas, históricas, biográficas, sumário, resumo, forma física adicional, etc. Outras categorias que se constituem ao ser necessário estabelecer pontos de acesso a outras informações constantes, em categorias que apresentam as informações de forma narrativa, também podem se fazer necessárias. Por exemplo, a gente tem algumas citações no âmbito de uma nota constituída, uma nota na forma narrativa, em que seja necessário a gente fazer uma entrada, um ponto de acesso, né, constituindo uma entrada secundária, tanto que a gente diz que geralmente são denominadas entradas secundárias. Desse modo, quanto aos aspectos físicos, o catálogo de exposição pode oferecer importantes informações, documentando o evento realizado e a organização de temas impactantes para a história de uma sociedade de movimentos artísticos e bibliográficos nas áreas de arte. Vou acelerar. A gente tem, então, os quadros, né? Aqui, na verdade, isso aqui é um registro que está em partes, que realmente não ficaria visível, só para vocês perceberem as categorias constituídas num registro em base de dados, e passamos, então, para a metodologia da indexação temática.
Com a finalidade de adotar uma metodologia que dê conta das especificidades do tipo de obra selecionado como amostra nessa pesquisa, que possa se constituir um modelo para o estudo de outros documentos, para o processo da análise documentária, chegamos a alguns critérios metodológicos para a representação da tematicidade. Desse modo, os termos que representam aquilo do que o documento trata, né, no caso do catálogo de exposição, nosso objeto de estudo, devem ser estabelecidos constituindo um vocabulário sistematizado, regido por princípios terminológicos com a estrutura sistematizada de conceitos, permitindo uma interface mais amigável. Então, nós temos as etapas. A primeira foi um levantamento dos cabeçalhos de assunto, constituídos nas metodologias antigas, onde a gente fazia uma pré-coordenação de conceitos. A gente teve, então, a análise desses cabeçalhos e, na verdade, a decomposição deles, para que fossem reconhecidos conceitos que, na verdade, estariam pré-coordenados, porque a máquina hoje faz isso em forma de pós-coordenação. E a análise desses termos resultantes, para que fosse observado que se eles seriam conceitos segundo uma metodologia aplicada, que é a teoria do conceito de Dalberg. Portanto, seguindo então a metodologia, isso quer dizer que a forma verbal do termo deveria representar o conceito, já que consideramos o conceito uma unidade do conhecimento. E possui um referente, características e uma denominação. Isso está configurado, né, nesse quadro que é de Dalberg. Portanto, o referente, ele se constitui de objetos percebidos, de objetos abstratos, objetos individuais. Após a identificação desses conceitos, estabelecemos a forma verbal dos mesmos, a adoção dos novos conceitos considerados necessários, porque outros poderiam ser necessários, e complementar a representação das informações das obras da amostra. O trabalho resultou em termos tópicos e identificadores. Em concomitância com esses procedimentos, foram redigidas as devidas definições conceituais, lógicas, pelas quais é possível observar os relacionamentos. Assim, definirmos um conceito, podemos encontrar o seu lugar inequívoco na árvore conceitual e as características que o distinguem dos demais conceitos do mesmo nível. Temos aqui um registro, o exemplo de registro termo tópico, de identificador, que são registros da base normalizada, né? Da parte de autoridade. Bom, nesse processo gradativamente se formou o vocabulário sistematizado, regido por princípios terminológicos, com uma estrutura sistematizada de conceitos, permitindo uma interface mais amigável do que o tesauro para um pesquisador final. O vocabulário constitui um instrumento que tem como finalidade traduzir a linguagem natural dos documentos. Desse modo, o vocabulário, então, ele é formado por descritor, não descritor, identificador e modificador. Então, nossas considerações finais são: acreditamos que a descrição dos aspectos físicos das obras sobre a arte possa ser ampliada de modo a constituir informações em maior profundidade e contexto, principalmente por meio de notas que propiciem o aumento dos pontos de acesso. Nesse mesmo sentido, consideramos que a teoria do conceito ela se aplica adequadamente. E no âmbito da arte, representar os assuntos significa ir ao encontro das necessidades dos usuários em suas buscas por informações documentares que nem sempre são visíveis na descrição dos aspectos físicos das obras. Obrigada. Obrigada, Dilsa, pela sua apresentação. O segundo trabalho a ser apresentado nesta tarde intitula-se Biblioteca Digital de Imagens de Arte Brasileira para Ensino, Pesquisa e Memória Institucional, de autoria de Marina Macambira e Sara Lorenzon Ferreira. Quem irá apresentar será Marina Macambira. Oi, boa tarde.
Eu vou falar sobre a constituição da Biblioteca Digital da Produção Artística da ECA USP. O título está um pouquinho diferente, que na verdade é disso que se trata. É arte brasileira, mas é esse segmento da arte brasileira, a produção artística dos artistas da ECA. Eu sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes há mais ou menos 68 anos, e eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho meu e da Sara. Alguém... De cima, não é no de cima? Não. É o de baixo. É o de baixo. A Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, tem cursos de artes visuais de graduação desde a década de 70 e, posteriormente, foi implantado o curso a nível de mestrado e doutorado. A ECA é uma escola nova, né, para os padrões da USP, mas, mesmo assim, já temos cursos com uma certa tradição. A nossa biblioteca sempre foi muito forte na documentação audiovisual, na formação e desenvolvimento de acervos audiovisuais, por conta das necessidades dos nossos cursos de artes visuais e outros, cinema, música, etc. Sempre tivemos acervos de filmes, fotos, documentos musicais, catálogos de exposição, essas coisas. Essa aí é a foto da entrada da biblioteca, recentemente reformada. Nós começamos a constituir um acervo de imagens de arte em slides. Quem se lembra do slide, que não é essa coisa do PowerPoint, o velho slide 35 milímetros? A gente começou a montar na década de 80, a pedido dos cursos de artes visuais. Eram basicamente reproduções de obras de arte a serem usadas como substituto do acesso da obra original, que não se tinha em mãos, né, para analisar, para estudar. Essa coleção foi constituída principalmente por doações dos próprios artistas e por produção local. A gente fazia slide, a gente fotografava catálogo de exposição e livro, mandava revelar e montava os slides para formar a coleção de interesse para o nosso pesquisador, que precisava muito de arte brasileira contemporânea, principalmente. Era assim, tá? Uma câmera com uma mesa de reprodução super simples, né? Uma câmera boa, mas uma mesa de reprodução super simples, e a gente ia montando essa coleção. Era bastante utilizada, mas a partir do final da década de 90, mais ou menos, o uso começou a cair cada vez mais, né? Por conta não só de internet, mas de um fato mais prosaico, que os projetores de slides quebravam e ninguém mais sabia consertar. E o acervo digital que a gente começou a montar não despertou muito interesse, muito pouco interesse, principalmente porque a gente só tinha um catálogo em base local, em rede local, e ninguém mais ia usar um catálogo de imagens em rede local. Um catálogo de imagens tem que estar na internet. E, por conta disso, o uso da coleção, que tinha documentos bons, interessantes, foi se reduzindo praticamente a zero. Bom, aí o que a gente ia fazer, né? A gente se pôs a pesquisar, né, a conversar com os nossos usuários constantes da coleção, para saber se valia a pena a gente continuar investindo numa coleção de imagens próprias da escola. Comecei eu com entrevistas informais com os docentes e pesquisadores que utilizavam o acervo, e depois a minha colega Sara, na pesquisa de mestrado dela, ela fez uma pesquisa mais sistemática com esses usuários e usuários potenciais da coleção. Isso aqui está desligado? Não. E chegamos a algumas conclusões. As principais demandas que foram identificadas desse público, o que o pessoal queria? Produção dos artistas ligados à ECA. Grandes artistas brasileiros já passaram pela ECA, ou como docentes, ou defendendo teses, ou fazendo sua graduação. Registros dos processos criativos desses artistas, que não existe. Não existia, continua existindo muito pouco. A arte brasileira e a arte contemporânea continuava sendo uma demanda séria e, obviamente, imagens acessíveis pela internet, com boa qualidade técnica, boa resolução, diferentes opções de visualização, enfim, uma base de imagens decente, um catálogo de imagens de verdade. Era o que o nosso usuário queria, a gente também.
Uma das motivações citadas nessa pesquisa da Sara pelos artistas é algo que a gente verifica na prática, eles perguntam isso para a gente. É a inspiração e conhecimento sobre materiais e técnicas para a criação de seus próprios trabalhos. Chega o artista e fala, vou fazer meu TCC, estou pensando em fazer um livro de artista, uma caixa de gravuras, eu queria ver outros trabalhos parecidos. Isso eles querem ver no local, né? Mas poderiam ver também numa base de imagens. Que são esses trabalhos que eu estou falando? Que eles buscam inspiração. São trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos artistas, que são obras originais, muitas vezes. A graduação e pós-graduação na ECA tem essa característica. A tese, a dissertação, não precisa ser apenas um texto, um trabalho acadêmico nesse sentido. Pode ser um objeto artístico, pode ser um desenho, uma coleção de gravuras, ou, o que está acontecendo bastante, um livro de artista. E, eventualmente, o artista apresenta a sua própria obra para avaliação, com uma reflexão sobre ela, mais registros visuais em forma de álbuns. Temos muitas teses que são álbuns de fotografias, ou fotografias mesmo de artista fotógrafo, ou reprodução de obras de arte em outros suportes, gravuras, desenhos, etc. Essa frase aí do Cláudio Mubarak, um dos nossos professores de artista também, define bastante a característica principal desses trabalhos, que são trabalhos que têm uma visualidade muito forte. O que é avaliado pela banca não é o texto, é o próprio trabalho, é o próprio objeto. Está aí um exemplo. Esse aí, se não me engano, é o primeiro que foi apresentado dessa forma. Esse material está na biblioteca, de 2003, se não me engano, né? Framboesas e cerejas. São saquinhos cheios de objetos e líquidos, alguns deles já vazaram, mas é isso mesmo. A artista pensou dessa forma. De início, isso enlouqueceu um pouco os bibliotecários, né? Mas, enfim. Essa daí é uma tese de doutorado da Norma Grimberg, escultora e ceramista, que está no jardim em frente à escola. Chama-se Lugar com Arco. Anamorfas, a dissertação de mestrado da Regina Silveira, é uma série de gravuras bastante conhecida, e na ECA nós temos essas gravuras, parece que é um dos poucos lugares que tem, apresentadas em sua caixa, em seu álbum original, que é um trabalho muito bacana e que está meio escondido lá na ECA. Isso também é um livro de artista, que o artista brinca com a ideia do livro amarrado, do livro com cadeado. Isso é uma caixa que fecha. Isso é um livro de artista também, Cadernos de Partida. E esse é livro de artista também, mas é um trabalho de conclusão de curso. A gente chama de o TCC peludo, porque a capa é de pelúcia, uma coisa assim. Aí que a gente precisava, nossa conclusão, a gente precisa de uma biblioteca digital de imagens que mostre as obras, porque nós temos, inclusive, obras de arte originais no nosso acervo, suas imagens, porque, eventualmente, temos apenas as imagens, ou temos as duas coisas, e as relações de uma coisa com outra. A relação dessa imagem com aquela obra, das diversas imagens com aquela obra. E vinculadas ao contexto acadêmico da escola. Claro que todos os artistas têm seus sites, estão em outras bibliotecas digitais por aí, mas não há o vínculo desses artistas com a instituição. Isso é uma coisa que, para a gente, para a biblioteca e para os próprios professores, é importante. E a gente tinha essa vontade de valorizar e divulgar essa produção artística. Até porque, até então, os instrumentos de controle e divulgação de produção intelectual na Universidade de São Paulo se referem apenas a texto. A produção em imagem nunca foi muito bem resolvido o tratamento desses trabalhos. E a gente precisava resolver essa questão. A partir daí, estudamos e pesquisamos e demos em termos de metadados, com o VRA Core, que é o conjunto de metadados desenvolvido pela Visual Resources Association, que é especificamente para obras de arte e suas imagens. Ele veio do Dublin Core, mas com adaptações para especificamente obras de arte e suas imagens, que era tudo que a gente precisava. Usamos também para catalogação, para descrição, né, dos conteúdos. Estamos, na verdade, começando a utilizar o Cataloging Cultural Objects, também da mesma VRA, que é um padrão de catalogação para objetos culturais e suas imagens, que você pode usar junto com o VRA Core, da
bem certinho. Eu não vou entrar nesses links, eu não sei se eu consigo, né? Mas depois vocês olham, quem não conhecer, que é bem interessante. E a Vânia, aqui, a nossa professora, voltou dos Estados Unidos com essa novidade aí das visitas dela no Getty Institute, que é o IIIF, que são protocolos para visualização de imagens, que estão sendo muito utilizados em museus e instituições com acervos de arte do mundo por aí. Isso que o pessoal está usando. É uma solução bem interessante para visualização das imagens. Se vocês quiserem, depois vocês entram no link. Recomendo especificamente o demo que vocês vão encontrar aí do Mirador, né, que vocês vão observar exatamente o que significa isso. Né? É uma plataforma que você abre, você consegue abrir uma imagem de uma instituição, desde que ela esteja numa visualização que esteja de acordo com os protocolos do IIIF, você consegue ver duas imagens de instituições diferentes, abrir na mesma interface, dar zoom, melhorar a qualidade de luz, fazer recortes e comparar duas imagens. Não precisa ser duas imagens da sua instituição, da sua base de dados. Pode ser de outra instituição. Você não precisa baixar em lugar nenhum, nem copiar com PowerPoint. É só comparar na tela. Isso é muito legal, é muito bom. Recomendo que vocês procurem ver depois. A gente começou a trabalhar com isso agora. A Sara entrou em contato com a comunidade do IIIF e, rapidamente, ela já faz parte da equipe do Código de Conduta do IIIF aqui no Brasil. Né? Depois vocês olham isso. A gente está usando como software o Omeka, que é um software livre para coleções digitais, que já está sendo utilizado com a USP para outros acervos. Aí eu queria saber se eu consigo entrar nesses links para mostrar a biblioteca digital e depois voltar para a apresentação. Isso eu consigo? Será? Clicar? Consigo? Sim, não? Eu aperto aqui? Foi? Opa, foi. Tá? Agora eu não sei como é que se eu consigo rolar a tela. Você consegue, hein? Ela vai dar uma olhadinha para você. Ah, é? Tá. Lugar com Arco é a catalogação daquela obra que vocês viram, daquela escultura monumental em frente à escola. Essa aí é a catalogação, são os metadados da obra em si, não das imagens. São metadados do VRA. A gente ainda está com um monte de problema na base de dados, que ainda é um protótipo. Por exemplo, tem alguns metadados que não estão traduzidos, né, porque isso é automático, não é a gente que faz. Né? Então, tem em inglês, tem em português. Mas os metadados necessários estão aí. No nome da artista, se você puder voltar um pouquinho, tem link para o site dela. A gente faz link também para um artigo que ela escreveu sobre a própria obra. Né? Tá vendo? Ali, Norma Greenberg, não precisa clicar, é um link para o site dela. Né? Mais para baixo tem link para a tese e para outros artigos dela. Opa, volta lá, por favor. Tudo bem. Tenta baixar a tela um pouquinho, que tem conteúdo para ver lá para baixo. É ruim, né, esse negócio? Rola para baixo que tem conteúdo para ver ali embaixo. Isso. Não, lá no site onde você está. Volta no site. Isso. Tem conteúdo embaixo. Isso, vai. Se vocês observarem, aí esses links, a navegação ainda não está muito boa, tá? Esses links são para as imagens dessa obra. Eu queria, por favor, que você clicasse no segundo, Lugar com Arco, Vista Geral de Urna. Abaixa um pouquinho. Aí nós vemos a catalogação, os metadados dessa imagem. Tá? Dessa imagem específica, que já é uma imagem atual da obra, com pichações, com intervenções. Tá? A partir daí, se a gente quiser, a gente volta para o link da obra. Agora, abaixa não, continua para baixo para a gente ver a imagem com o protocolo. Bom, aí a gente vê as imagens de acordo com o IIIF, tá? Num plugin que tem dentro do Omeka que se chama Mirador. Por favor, coloca o cursor nesse esse quadradinho azul. Tá? Aí aparece a anotação que eu fiz. Ali no cantinho, explicando o que é uma pichação, ali no cantinho superior direito tem uma paletazinha de pintura para cá, para a esquerda, desculpa.
né? Se você clicar nessa paletazinha, você consegue, por exemplo, clarear essa imagem ou escurecer, né? Porque às vezes você está num computador, numa tela, numa definição de monitor, que está meio escuro, né? Tem 2 minutos só. Tá? E você consegue baixar essa imagem, consegue fazer um recorte e a visualização da imagem é com muito boa qualidade. Você dá zoom nisso aí, fica bem legal. Essas imagens que eu coloquei, elas não estão em resolução a melhor possível, porque a gente ainda estava testando. Mas dá para pôr imagens realmente muito grandes e de ótima qualidade. Volta um pouquinho lá para cima agora, por favor, se você conseguir. Não, para as informações. Tá, faz favor. Não, mais um pouquinho, para baixo de novo. Para baixo, eu já te falo. Mais um pouquinho. Ali, clica de novo no lugar com arco, nesse vermelhinho aí. Voltei para o registro da obra. Baixa um pouquinho para outros links lá para baixo. Já está acabando, tá, gente? Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora, deixa eu ver. Clica ali no lugar com arco, obra relacionada. É o segundo de baixo para cima. Isso. Isso é outra obra chamada Lugar com Arco. É um precursor da escultura monumental. São os dados da obra que nós não temos no acervo. Tá? Nós temos apenas imagens dessa obra. Baixa um pouquinho, vai ter um outro link ali embaixo. Clica ali no vermelhinho, Lugar com Arco, imagem de catálogo, por favor. Pode baixar mais um pouquinho para ver a imagem, os metadados desta imagem específica, que nós simplesmente escaneamos um catálogo de exposição da Norma Grinberg, que é uma obra que é precursora desse trabalho, que veio depois de uma instalação que ela fez, que foi a tese de mestrado, a dissertação de mestrado dela, chamada Humanoides. A partir daí, ela começou a trabalhar com arcos. Tudo isso que eu estou dizendo são informações que eu encontrei nos trabalhos, na dissertação, na tese, em catálogos de exposição, e que eu usei na catalogação dessas obras. Ou seja, é um processo de catalogação muito acurado, muito demorado e que só a gente pode fazer, porque a gente tem tudo ali em mãos, né? com muita facilidade. Tá? Futuramente, a nossa ideia é talvez escanear o catálogo inteiro, quando o catálogo for inteiro do artista que é nosso professor. Está vendo esse link aí, Manifest URL? Tá? Não precisa clicar agora que você não vai ver nada de bom, né? Mas se vocês entrarem no projectmirador.org e clicarem no demo, Project Mirador, memorizem isso. Vocês conseguem fazer aquilo que eu falei no começo. Copia essa URL para dentro dessa interface do Project Mirador, vai transferir essa imagem para lá, e vocês podem comparar na mesma tela com uma imagem semelhante de outra instituição, ou mesmo com duas imagens da nossa própria instituição. Você pode abrir, por exemplo, essa daí e o Lugar com Arco, escultura monumental, para comparar. Tá? É um instrumento muito interessante para quem pesquisa imagem, para quem trabalha com imagem de arte. Não vai dar para eu mostrar agora, porque está acabando e seria um pouquinho complicado. Né? Mas experimentem e, assim, convido, não sei se as pessoas aqui já trabalham com isso, conhecem, já ouviram falar, mas convido quem estiver interessado a participar dessa iniciativa. A gente pode formar algum tipo de grupo de discussão, porque é muito interessante. É tudo software livre, é tudo aberto. Tá? E tem que trabalhar com imagens de open access. Né? Então, tem que ter a liberação dos direitos para trabalhar com isso. Volta na apresentação, por favor. Não, na apresentação. Na apresentação, isso, vai. Agora deixa ele andando. Acabou, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava mostrar. Os exemplos. Eu pus os exemplos aqui para ficar mais claro, caso vocês queiram depois. Acabou? Muito obrigada. Essa sou eu e a Sara. Obrigada, Marina, pela sua apresentação. O terceiro trabalho intitula-se Preservação e Difusão de Imagens de Arquitetura e Espaços Urbanos na Web, ou Arquigrafia. É aqui. Acho que é assim. É o do meio, vai para frente.
Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui na Redarte Rio. Tá? Esse trabalho, ele também conta com a participação da Eliana Marques, que não está no programa, né? Mas ele é um trabalho interdisciplinar. Tá? Então, o que é o Arquigrafia, né? Aqui? É sempre... Não, peraí. É o do meio. É esse aqui? Ah, tá. Então, ambiente colaborativo web, aberto, público e sem fins lucrativos. Tá? É uma iniciativa do professor Arthur Rosenstraten, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP. Ele fez um projeto para digitalizar as imagens referentes à arquitetura brasileira e espaços urbanos da coleção da FAU-USP. Tá? Só que, para fazer isso, né, a gente precisava de um time interdisciplinar. Tá? Mas aí vamos para os objetivos. Né? Principalmente preservação, organização, representação, digitalização e recuperação da informação da coleção de imagens de arquitetura da FAU. Tentar um compartilhamento na web, tá? Para que todo mundo possa ter acesso. Então, essas imagens também têm que ter a licença do Creative Commons. Né? Cada imagem que sobe para a internet tem que estar autorizada pelo seu autor. Expansão da coleção, porque o Arquigrafia permite que nós, cada um de nós, possamos abrir uma conta no Arquigrafia e subir as nossas imagens de arquitetura brasileira. Tem o grupo moderador, né, que vai ver se a imagem é mesmo de arquitetura, de espaço urbano, mas, então, é uma ideia de se ampliar a coleção da FAU, porque também a coleção de slides, como a Marina disse na ECA, aconteceu a mesma coisa na FAU, ela parou, né? Ela parou de crescer, porque ninguém mais produzia slide, ela parou de ser utilizada, porque ninguém mais usava slides, tá? Mas ela é uma memória, né? Ela é um patrimônio. Tá? O primeiro slide foi tombado em 1959, lá na biblioteca da FAU. Então, era uma história que a gente não podia deixar que se perdesse. Então, e há um acervo Brasil e exterior. Nosso foco primeiro é a arquitetura brasileira. Então, tem essa contribuição dos usuários. E a ideia é reunir, né, galerias, bibliotecas, arquivos, museus, centros de pesquisas, usuários, pessoas comuns que são interessados na arquitetura a contribuir com essa coleção. Tá? A equipe multidisciplinar de pesquisa. O núcleo de apoio à pesquisa em ambientes colaborativos web foi criado e aí conta com professores e estudantes da ECA, né, da Escola de Comunicações e Artes, da FAU, da arquitetura, do direito, né, porque houve toda essa preocupação com o direito autoral, das imagens, da matemática, porque o software desenvolvido é em software livre, Linux. Então, nós temos alunos e doutorandos que desenvolvem, né, o programa, e estabelecem o site, e hoje também faz parte do Instituto, um grupo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, esse projeto da Internet das Coisas. Tá? O Arquigrafia, ele está sob o ponto de vista de 3 áreas: a arquitetura, a biblioteconomia e ciência da informação e a ciência da computação e web design. Porque a gente tem alunos lá da FAU que fazem o web design também do site. Então, é uma equipe bem multidisciplinar. Contribuições da arquitetura. Debate sobre arquitetura, patrimônio cultural, documentação, reunir esse conhecimento coletivo e conhecimento individual, né, sobre a representação iconográfica dessa produção arquitetônica e urbana. Na biblioteconomia, nós entramos com o quê? Representação das imagens, vocabulário controlado e esse estudo da participação do usuário. Organização do conhecimento no domínio da arquitetura, nós estamos construindo, né, um repositório digital de imagens, a indexação também, né, por idiomas e as tags. Ciência da computação é que desenvolve o software em PHP e o aplicativo Android. Se vocês entrarem na Google Play Store e colocarem lá Arquigrafia, vocês conseguem instalar, tá, o programinha e conseguem acessar. Então, se eu sair daqui, tirar uma foto aí da Fundação Casa do Rio Barbosa, eu tenho acesso à internet, eu já subo essa imagem lá para a Arquigrafia e já faço a minha catalogação,
tá? E todo mundo já tem acesso a essa imagem. Como sou eu que estou tirando a foto, né, eu posso subir sem, né, eu ponho lá que a foto é minha, a imagem é minha, né, não há problema nenhum de direito autoral. Para ter uma ideia da coleção iconográfica da FAO, são mais de 84 mil slides, desse que a Marina falou, bem antiguinhos, tá? 16.700, né, fotografias, os negativos de vidro, tá? Negativos de acetato, quer dizer, esses são os negativos de acetato, mais de 40 mil negativos de acetato, 400 mil desenhos de arquitetura. Tá? No momento, a gente está trabalhando só com os slides. E os negativos de vidros, principalmente da coleção Ramos de Azevedo, que foi doada para a FAO. Esse é o direito que pertence já à faculdade. Tá? Para começo de tudo, né, uma limpeza no acervo de slides, porque muita coisa, eles estavam lá empoeirados, né, tinha fungo, foi feito um diagnóstico da coleção, foi feita a limpeza mecânica, foi feita uma seleção dos documentos relevantes, aquilo que seria digitalizado. A equipe dos alunos, os bolsistas, eles receberam um treinamento, né, porque a Arquigrafia tem esse objetivo também de formar e capacitar os alunos. Então, todo mundo que participa do projeto sai com algum conhecimento a mais nessa área. Tá? O desenvolvimento de software, tudo é discutido, né? Os meninos sabem fazer a programação, mas o Arquigrafia tem reuniões semanais, e então a gente encontra, às vezes, problemas utilizando o programa, a gente discute com eles vão fazendo esse refinamento. Né? Desde 2009, quando começou o programa, então, a equipe vai mudando, porque a gente sobrevive de bolsista de iniciação científica, os monitores das bibliotecas, os bolsistas de mestrado, doutorado, né? E aquele, às vezes, começa como iniciação científica e consegue outra bolsa para o mestrado e vai ficando no projeto. Né? Então, essa é a ideia, né? Você tirar uma foto, de repente, onde você estiver, e fazer, subir isso, né, para o Arquigrafia. Então, essas algumas das interfaces, né, que o pessoal foi desenvolvendo, foi aprimorando. Tá? Então, hoje está no Google Play e eles estão desenvolvendo para o Apple. Né? Então, quem tem iPhone ainda não consegue utilizar a interface, né, do celular, do mobile, mas pode acessar pela internet sem problemas. Tá? Uma grande sacada assim, do Arquigrafia é que hoje a gente trabalha com imagem de arquitetura, mas a plataforma mais grafia pode ser para qualquer coisa. Pode ser imagem de medicina, de biologia, de geologia. Não é? A ideia que está sendo desenvolvida, ela pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento. Tá? Aqui tem uma lista de ferramentas, né, de software livre, e todas as... o Apache, né, a base de dados é em MSQL, o Android, o Creative Commons. Tá? Bom, a parte de catalogação e indexação, né, nós contamos muito com os alunos lá do curso de biblioteconomia, alguns precisavam fazer estágio obrigatório também, então aproveitaram e foram ser voluntários lá no projeto. Tá? Foi definido uma lista, né, um conjunto de metadados, tá, que vocês podem ver aí, não vou ler todos, né, a partir da descrição, técnico e administrativo, principalmente a questão da licença. Porque o acervo da FAO ele foi construído de doações. Então, tem muita coleção lá que é de um determinado professor. Então, a equipe da biblioteca entra em contato com o professor, se ainda está vivo, né, ou com a família, e pede para assinar a lista, a licença do Creative Commons. Então, nós já digitalizamos mais de 40 mil imagens, só que não subiu tudo isso, porque tem um grande número de imagens que está em processo de contatar, né, os responsáveis para poder fazer essa autorização. Tá? A outra frente, que é da área da biblioteconomia, a questão da terminologia. Então, existia uma lista de assuntos na biblioteca para indexação dos assuntos de arquitetura. Existe o vocabulário controlado da USP, que é de todas as áreas do conhecimento, mas que tem a lista de arquitetura. E a equipe do Arquigrafia, logo que ela foi implantada, ela não contava com o pessoal da Biblio, né? Então, eles fizeram uma lista de tags, que são tags de arquitetura, esquadria, estrutura metálica, aquilo que o arquiteto vê na imagem. Tá? Então, a gente teve que fazer uma certa normalização terminológica. Nós estamos ainda fazendo isso ainda não acabou, né? É um trabalho bem longo.
Com relação à indexação, e aí entra o que ver a imagem, né? Uma coisa é o que aparece na imagem, né? Aquilo que eu estou vendo lá, que é uma ponte, um viaduto, que a gente chama, né, nos textos, né, da área de indexação de imagem, de denotação. Outra coisa é aquilo que a imagem pode sugerir, que é a conotação, que eu posso dizer, aquela é o viaduto do Chá de São Paulo, mas eu posso dizer que é um viaduto só. Né? Pode ser usado para qualquer viaduto. E o contexto, né? Quando foi feita aquela imagem, como, quando, onde, por quê. Então, essa troca com o pessoal da arquitetura é muito importante, porque eles olham para a imagem de uma maneira e nós, bibliotecários, olhamos de outra maneira. Então, num primeiro momento, eles foram indexando e subindo as imagens, né, e tinha um prazo, FAPESP, de projeto para ser cumprido. Então, a gente percebeu que hoje existe a necessidade dessa consistência de imagem. Tá? Então, nós estamos revendo algumas coisas, a gente tem lá alguns alunos, né, que estão fazendo esse levantamento. E tudo aquilo que se encontra, né, fora o padrão, né, eles estão trazendo para ser discutido. Essa é a landing page do Arquigrafia, tá? Onde tem as instruções, você vai rolando, isso foi criado principalmente para o celular, que você rola a página, tem todos esses quadrinhos aí à esquerda, você vai mudando, ele vai dizendo a cada passo a passo o que você tem que fazer, explicando o que é o Arquigrafia. Depois, lá no alto à direita, tem entrar no site. Tá? Aqui é a imagem lá da catedral, né, Pampulha, onde tem as informações, a descrição, então, da Igreja de São Francisco de Assis, Igreja da Pampulha. Eu tenho a descrição da imagem, eu tenho quem foi o autor dessa foto, que é o Nise de Mello, que tirou essa foto, a data da imagem. Tá? Embaixo tem as tags. Aqui vocês estão vendo a primeira parte, né, da tela, rolando a tela. Na parte de baixo eu tenho as tags. Tá? Então, tem material, aquilo que você está vendo, vidro, concreto. Né? Tem o georreferenciamento, que mostra exatamente aonde essa construção está. E embaixo do georreferenciamento é o que eles chamam de referenciais, né, da arquitetura. Se a imagem é aberta, fechada, né, se é transparente, opaca, o usuário pode avaliar essa imagem. Então, está lá, seja o primeiro a avaliar essa imagem. A ideia é que o usuário possa recuperar imagens semelhantes à imagem avaliada. Tá? Isso também está em desenvolvimento. Então, vocês veem essas imagens aí, imagens interpretadas com média similar. Quer dizer, elas têm aquele mesmo gráfico ali dessa imagem da catedral. Tá? Aqui é o meu perfil, lá, que tem algumas fotos que eu coloquei, né? Porque o Arquigrafia é uma rede social. Então, eu posso curtir, eu posso falar com a pessoa que está a mandar uma mensagem. Né? A ideia é que haja essa troca. Então, tem os seguidores, né, e quem eu estou seguindo aí. Os resultados, aqui está em inglês, porque eu copiei e colei, né, de um pôster que eu levei para os Estados Unidos. Né? Então, quem são os nossos usuários? Basicamente, estudantes de arquitetura, alguns estudantes da outra área, mas principalmente estudantes de arquitetura e arquitetos, tá? E fotógrafos, em menor número. A gente tem aí alguns fotógrafos já que estão colocando a sua coleção, Cristiano Mascaro é um deles, ele foi aluno da FAO, né? Então ele está subindo as imagens, e os resultados que nós temos, mais de 42 mil imagens, né? 1.700 lá são usuários, né? Ativos que estão inscritos. Tá? E o Google Play, tá? Que foi desenvolvido o ano passado, esse ano começou a funcionar no celular. E, finalmente, os próximos passos agora, né? Gamificação, o que é isso? A ideia é que os usuários nos ajudem a completar as informações sobre algumas imagens que a pessoa colocou lá e não complementou. Né? Só colocou o nome da igreja, não pôs quem é. Eu achei uma imagem do Museu de Niterói, que está lá, Museu de Niterói, Niemeyer, só. Então, não tem mais nada, não tem data. Então, e para conseguir que esses usuários participem, colaborem, né,
nos ajudando a complementar essas imagens, eles vão ganhando pontos, eles vão subindo de categoria. Então, de usuário, eles podem se tornar moderadores, curadores. A ideia é chegar numa curadoria digital. Aquele usuário engajado mesmo, claro que tem uma moderação, que quem está por trás vai olhar, vai ver se aquela informação está atrás, a equipe vai ver, mas é que de usuário colaborador ele possa chegar a ser um curador dentro do Arquigrafia. Então, melhorar essa comunicação com os usuários, fazer um quiz para a aprendizagem dos alunos, porque o Arquigrafia é um laboratório de aprendizagem, que a própria plataforma possa ser avaliada pelos usuários, o Mais Grafia ser colocado também, desenvolvido no app do iOS, preparar um conjunto de metadados para aplicação de ontologia. Uma mestranda da Ciência da Computação já fez uma ontologia na dissertação de mestrado dela, já fez uma proposta de ontologia de arquitetura, para aplicar aí, mas isso ainda está em implementação, avaliação de imagens, aumentar a base iconográfica e melhorar a indexação e as ferramentas de busca. Essa é uma foto de uma das reuniões nossas lá na Faculdade de Arquitetura, e eu queria que você clicasse a 1 minuto esse vídeo aí do YouTube, que mostra um pouquinho do que foi feito lá, só para encerrar. Não tem sonzinho, nem uma musiquinha, mas tudo bem. Essa interface era antiga, preta, assim. Podem entrar lá e se cadastrarem, virarem usuários e colaboradores do Arquigrafia. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Vânia. O quarto e último trabalho desta tarde intitula-se Gestão de Riscos e Salvaguarda de Acervos Bibliográficos. O caso do acervo especial da Universidade de Fortaleza, Unifor, de autoria de Etna Jéssica M. Celestino e Juliana B. de Oliveira Remy. Boa tarde. Não é esse. Também não é esse. Pronto. Boa tarde, meu nome é Etna, sou da Universidade Federal do Ceará. Essa pesquisa ela é parte de uma pesquisa maior, que ainda está em andamento. Então, eu vou, nesse trabalho, apresentar o porquê e os métodos utilizados nessa pesquisa, certo? Antes de mais nada, a gente precisa fazer algumas conceituações. Primeiro, o que é livro raro? Eu acho que se a gente perguntar para cada um vai ter uma resposta diferente para o que seja livro raro. E que não necessariamente está errado. Porque o livro raro, ele é o que você acredita de ser livro raro. Para mim, livro raro pode ser o livro de culinária da minha tataravó, porque ele é raríssimo. Por quê? Porque ele tem uma memória afetiva para mim. Assim como para uma instituição, determinados livros podem ser considerados raros, porque contam a história do fundador daquela empresa, daquela instituição. Para alguns pesquisadores, de forma mais ampla, livro raro é aquele difícil de encontrar, por ser muito antigo ou por tratar-se de um exemplar manuscrito ou ainda por ter pertencido a uma personalidade de reconhecida projeção e influência no país. Bom, cada instituição ela deve ter os seus critérios de raridade, certo?
e bem definidos. Mesmo que o que se considere como livro raro ainda não esteja amplamente consolidado, porque, como eu disse, para cada um pode ser uma coisa, mas o importante é que a instituição saiba o que para ela consiste como um livro raro. Preservação, conservação e restauro. Antes de mais nada, assim como o livro raro, esses três conceitos, eles não têm uma base sólida e única. Sempre há um ponto de vista diferente para determinado cientista, para determinado teórico, do que ser cada coisa. Para nós, eu, Etna, e a minha coautora, Juliana Buzzi, preservação é tudo aquilo que, direta ou indiretamente, contribui para que o item, no caso o item bibliográfico, ele dure e perpetue por mais tempo, certo? Lembrando que nem nós somos eternos, né? Então a gente também tem que se desapegar de que um item vai ser eterno, quando tudo se acabar e os ETs chegarem, eles ainda vão estar lá, certo? Então a gente só tem que fazer o nosso melhor, o nosso máximo, para que esse item possa chegar às gerações futuras. Dentro de preservação, então, como preservação, ele abrange tudo que está direto e indiretamente ligado aos instrumentos que possam manter o item por mais tempo. Dentro dele, nós também podemos incluir a conservação e o restauro. A conservação nós podemos dividir em duas, a preventiva e a paliativa, como o nome já sugere, né? A preventiva é aquela que a gente vai se dispor de meios para que a gente possa estabilizar o item, para que ele possa durar por mais tempo, certo? E a paliativa é quando já aconteceu algum dano, e nós vamos tentar estabilizar, nós vamos tentar reparar o que aconteceu. Já o restauro é uma medida mais incisiva, aquilo que nós fazemos para que a gente possa estabilizar um dano mais grave que tenha ocorrido no item. Gerenciamento de riscos. O que é? Pelo nome, não. A gente lembra logo de seguro, né? Seguro de carro, seguro de vida, risco, morte, perda. E é algo aproximado. Quando a gente fala em risco, e na gestão de risco, é justamente meios que a gente pode utilizar para que a gente possa minimizar o impacto dos riscos que a gente está exposto, porque nós estamos expostos. E o nosso acervo, a nossa instituição, ela também está exposta a riscos. Isso é por toda a vida do acervo, por toda a nossa vida. A gente não pode tentar fugir dos riscos ou tentar criar um meio isolado, a vácuo dos riscos, porque isso não existe. Certo. Então, para Barbosa, França e Souza, a gestão de riscos é justamente... O gerenciamento de risco é justamente a gestão dos riscos ao qual estão expostos um projeto, um processo, a pessoa, uma instituição. E que a gente pode usar também desses meios para diminuir o impacto sofrido pelo risco ou evitar que aquele risco aconteça. Norma de gerenciamento de riscos. Bom, tratando de acervos bibliográficos, eles também têm um prazo de validade. Aspas, né? Se um item ele é feito com material, no caso o acervo bibliográfico de papel, ele tem uma durabilidade, certo? Se ele foi feito de pergaminho, ele também tem uma durabilidade, cada um no seu período, cada um também dependendo da forma como é tratada, da forma como ele é acondicionado. Então, o que acontece? Na instituição, para que nós possamos minimizar os riscos, gerenciar esses riscos, nós devemos criar um plano de gerenciamento de riscos. Bom, eu tenho uma instituição, essa instituição está sobre minha responsabilidade. E eu sei que a minha instituição ela não está livre de riscos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um plano de gerenciamento de riscos para diminuir o impacto desses riscos ou mitigar os riscos menores que eu posso evitar, certo? Mas, para isso, eu preciso entender
nesse aspecto de acervos bibliográficos, o que há nesse sentido, de gerenciamento de risco, de norma de gerenciamento de risco? Então, a gente pode encontrar mais amplamente difundido 3 normas de gerenciamento de riscos. A primeira é a norma australiano-neozelandesa, certo? 4360 de 2004, que ela é uma norma mais ampla, mais abrangente, que ela pode ser utilizada para qualquer aspecto, para qualquer instituição, não necessariamente bibliográfica. Ela é uma base. A segunda é a norma canadense, criada pelo Robert Waller, que ela é voltada para o gerenciamento de risco de acervos bibliográficos, e ela é hoje utilizada no Museu Canadense, Museu Nacional do Canadá, certo? Ela é voltada justamente para acervos bibliográficos. A terceira, a nível nacional, é o Plano de Gerenciamento de Riscos da Biblioteca Nacional, criada pelo Jaime Spinelli e pelo José Perdesoli. Acervo especial da Universidade de Fortaleza. Por que gerenciar os riscos com foco nesse acervo? O que ele tem de especial, fora o nome? Bom, o acervo especial da Universidade de Fortaleza, hoje, ela é composta por mais de 7.000 volumes, certo? De acervos raros. Em que aspectos? Bom, inicialmente ele começou com 3.000 obras, 3.000 volumes, do Cicilo Matarazzo, que era um adorador de arte, certo? E que possuía 23 volumes do conhecido, da coleção dos 100 bibliófilos do Brasil. Então, ele tem coleções e itens e livros de conteúdo exclusivo, inclusive livros de obras de arte com a pintura, como eu posso dizer, no original, dentro do livro, certo? Ou seja, aquarela, ilustrações, litogravuras, tudo nos próprios livros. Então, ele se torna, além de um acervo especial para a instituição, também especial para o Ceará, para o Brasil, inclusive para o mundo, certo? Então, o que acontece? Esse acervo, todo o seu espaço, ele foi criado para receber esse acervo, certo? Então, que no nosso imaginário diminui os riscos que esse acervo, se comparado a uma instituição menor de um interior, por exemplo, que não tem todo o preparo para receber esses itens, a gente considera que está livre de riscos, certo? Porém, pelo valor cultural, monetário, histórico dessas obras, a gente precisa ter essa certeza. Será que esses livros, daqui a 10, 20, 50, 100 anos, estarão numa qualidade tão boa quanto a gente espera que esteja? Então, chegamos à metodologia. Daquelas 3 normas, certo? A que a gente pode utilizar como base para criar um plano de gerenciamento próprio daquela instituição, daquela coleção, foi a do Robert Waller, porque ela é voltada para acervos bibliográficos. Nela, a gente pode separar os riscos em tipos, como pela sua frequência e pela sua gravidade. Catastrófico e raro, tipo 1. Grave e esporádico, tipo 2. Moderado, mas constante, tipo 3. Nesse aspecto, ele também separa os agentes de riscos em genéricos e específicos. Genéricos são aqueles que a gente pode falar de cor. Água, fogo, né, incêndio, pragas, roedores, são aquelas que a gente mais conhece de forma bem geral. E os riscos específicos são aquelas que só a instituição tem, como cada instituição tem os seus riscos específicos. Para criarmos uma escala de magnitude de risco, em que exemplo? Como eu sei que na minha instituição, que é próxima de um riacho, tem um risco maior de incêndio ou de enchente, e outra instituição que é próximo de uma cidade que sofre muito terremoto, qual é a probabilidade de, na minha cidade, ter um sismo e na dele
em outra cidade, ter uma enchente. Entende? Então, a gente precisa fazer um estudo, tanto histórico, quanto de magnitude dos riscos, para saber o que pode acontecer na minha instituição e em que nível isso pode acontecer. Essa é a escala Reichel, também criada pelo Waller. E pelas considerações finais, ou aspas, né, parciais, a gente considera que, a partir do momento em que nós podemos analisar os riscos, seja ele genérico ou específico, nós podemos criar métodos para combater esses riscos ou minimizá-los. E assim, como na conservação preventiva e na conservação paliativa, prevenir, apesar de acharmos que não é necessário, certo? Porque é um trabalho dispendioso, mas ele é mais barato e menos custoso em valor cultural e monetário do que simplesmente esperar que nós possamos resolver depois que acontece o problema, certo? Então, essa é a nossa perspectiva de criar um plano de gerenciamento de risco, e nós agradecemos a estar aqui com vocês, tá? E muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Quero parabenizar a mesa pelos trabalhos interessantíssimos todos e reforçar o quanto nós somos privilegiados por trabalhar com esse tipo de acervo, né? É muito prazeroso trabalhar e nos faz refletir todas essas pesquisas, o quão é importante, o quanto nos desafia a preservação da memória em arte, né? Então, tem uma série de questões que nós poderíamos passar aqui dias discutindo, mas eu vou abrir, acho que 5 minutinhos, né, para perguntas. Conforme eu falei no começo, quem tiver as perguntas já escritas pode direcionar para a mesa, para a mediadora. Boa tarde. Eu sou a Mary, eu trabalho na Biblioteca do Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Eu quero parabenizar todas, achei excelente a mesa, né? Mas eu queria informar para a Etna, né, da Unifor. Eu estive recentemente na Biblioteca de Obras Raras, né, e achei excelente, né, o acervo, a instituição, Fortaleza em si, né? E você está falando sobre gerenciamento de risco, né, esse plano de gerenciamento de risco. Eu só vou... Você citou 3, né, planos. Eu só vou informar que no IBRAM, né, o Museu Nacional de Belas Artes, assim como o Museu Histórico e Museu Castro Maia, que são subordinados ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, nós, recentemente, né, desenvolvemos... plano de gerenciamento de risco para os museus, né? O Museu de Belas Artes, né, conseguiu concluir, né, esse plano de gerenciamento. Inclusive, a biblioteca também ficou envolvida nesse planejamento, né? Então, é só para informar, né, que também existe esse documento, se você quiser saber mais, enfim, né? Então, eu estou à disposição. E parabéns, né? Porque realmente é necessário mesmo fazer essa prevenção e todo esse estudo, que não é fácil, porque no Museu de Belas Artes foram 2 anos, né? Uhum. Então, para concluir isso, né, ficaram envolvidas equipes como museólogos, arquivistas, né? Todo o museu em si, a parte administrativa, e não é fácil, tá? Então, mas conseguiram concluir, agora levar adiante ainda mais difícil, né? Então, colocar isso em prática ainda muito mais difícil. Tá? Muito obrigada. Eu acho que eu devo ter cometido só um equívoco, porque esses foram os 3 que estão na pesquisa. Sim. Tá? É que estão disponíveis. Isso. Infelizmente, não está disponível, né? Mas é só para informar que existe,
né? É esse trabalho que foi feito, né? Inclusive o Perdesoli, né, que você citou agora, né, ele foi um dos que deu instrução, assessorou, né, coordenou, né, ele foi, né, parceiro, né? Então, em diversas instituições, Museu do Ouro, Museu da República, Museu Histórico, mas é muito difícil, né, de concluir. Graças a Deus o museu concluiu. Agora é outra etapa, tá? Então, é só mesmo para informar. Sim, muito obrigada. E é muito importante esse trabalho que vocês fizeram, porque, pela minha pesquisa, eu pude perceber o quanto é difícil encontrar informação disponível e em português. Sim. Então, parabéns, é só isso que eu tenho para dizer. Inclusive, eu tenho essa tabela. Depois eu até pego contato com você, porque eu também tenho publicações que podem ajudar você, né, que estão disponíveis no site do IBRAM também, em PDF, né? Então, posso disponibilizar para você. E quero parabenizar a Marina também. Tá, Marina? Eu não sabia, eu também tenho coleções de slide na biblioteca, né? E um acervo enorme, e que a gente fazia empréstimo há muito tempo atrás, e infelizmente se tornou obsoleto esse material, e agora ele está encostado literalmente, né? Então, quem sabe a gente pode conversar também, né? É tão legal, e tem muito material interessante, né? Será que está funcionando isso aqui? E tem assim um material muito interessante. Infelizmente os professores deixaram de lado e está ali encostado, e eu não sei o que eu vou fazer. Então, de repente, vamos conversar. Tá? Obrigada. Mais alguma pergunta? Marina, eu queria saber o seguinte: você conhece outra instituição que esteja fazendo o trabalho que você está fazendo lá na ECA, com os artistas? Não. Essa preocupação de fazer essa indexação toda com as obras de arte? Não, no Brasil eu não conheço. Sim. Pode ser que tenha. Eu até tinha esperança que alguém levantasse a mão e falasse: a gente está fazendo a mesma coisa, né? No momento, até onde a gente pesquisou, a gente procurou, não tem, não. Em relação ao uso das ferramentas que a gente está usando, dos metadados VRA, do CCO e do próprio IIIF, no exterior, em instituições em outros países, sim, claro. Né? E a gente vai tentar buscar ajuda nos países que estão usando isso e trazer para cá. Mas a gente vai pesquisar, pode ser que a gente encontre gente trabalhando aqui, né? O país é imenso, as pessoas fazem as coisas de uma forma, às vezes, tão isolada, tão difícil, tão distante um do outro. Pode ser que tenha alguém fazendo exatamente a mesma coisa, mas ainda não descobri, não. Pois é, você vê você em São Paulo e ela lá em Fortaleza, né? Então, é uma distância enorme, né? E a gente também tem livro do Titilo Matarazzo na USP, na biblioteca da ECA. A gente precisa conversar. Pois é. Eu posso fazer uma outra pergunta? Pode. Tem a relação com isso que ela acabou de falar, e eu queria perguntar para a arquigrafia, porque você falou da arquigrafia. Como é que ela falou do envelhecimento, por exemplo, dos slides. Uma coisa que eu me pergunto, porque eu tenho acervo de artista que eu tomo conta na minha casa, todo dia eu fico apavorada que o pendrive vai ficar velho, que os DVDs já estão antigos. Eu pergunto a você, esse acervo de 42 mil imagens, como é que vocês pensam no envelhecimento do que hoje é usual? Há estudantes lá trabalhando, mas eu digo assim, essas imagens, elas não estão só na nuvem, porque eu vi... Agora foram para a nuvem, agora. Sim. Porque assim, a gente tem a coleção física lá na biblioteca, que são 84 mil slides, que 42 mil é metade, que é o acervo Brasil, né? E tem ainda a coleção exterior. Tá? Quando foi feito o projeto, o coordenador teve o cuidado de inserir a questão da limpeza,
fazer assim, estabilizar o slide, né? Porque ele acaba mesmo apagando, ele acaba com fungo, dependendo das condições. A gente tem uma sorte de estar num prédio projetado pelo Artigas, que não bate o sol direto. Então, a gente brinca que é ótimo, pode ser ruim para a gente, porque é muito frio, né, às vezes lá. Então, isso ainda tem uma condição melhor ali, né? Não é o ideal, mas é o que temos, né? Então, foi feita a limpeza, a higienização para estabilizar o original. Porque não adianta a gente digitalizar e esquecer do original. Tá? A ideia é preservação do original. A digitalização, para mim, ela é sinônimo de acesso. Tá? Então, é digitalizar para as pessoas terem acesso, mas o original tem que ser mantido. E isso é feito lá, está dentro da USP, né? A gente não tem, né, Marina, uma verba para conservação. A gente tem algumas equipes em algumas bibliotecas que se preocuparam com isso. As bibliotecas de acervo de arte, né, a RECA, a FAO, o MAC, né, é o pessoal que tem esse tipo de acervo, quem se preocupa mais com a conservação. Mas, assim, é ruim porque a instituição não tem, assim, uma verba para a conservação, ele tem que ir atrás, né? O material da biblioteca, então, físico, ele está limpo e lá está guardado, estabilizado. A digitalização, ela estava num servidor, na matemática, né, porque o pessoal da equipe trabalha com a gente, e aí o que acontece? Começa o espaço, né, porque imagem ocupa espaço. Então, a solução foi subir para a nuvem da universidade. Então, cada professor tem direito a um espaço X lá em terabytes. Tá? Então, na FAO, alguns professores se cotizaram e cederam o seu espaço para subir para o Arquigrafia. Tá? Isso foi a solução encontrada hoje. Ao mesmo tempo, tem um backup que eles gravaram lá em HDs, né? Existem os backups, porque o que a gente sabe é que quem tem imagem está salvando em HD, né? Para ter um mínimo de backup. Os fotógrafos, os seus acervos, eles estão salvando em HD. Agora, para mim, assim, opinião pessoal minha, aí a gente discordou um pouquinho na equipe, né? A minha ideia era que todas as imagens digitalizadas, o Arquigrafia deveria ir para o Sistema Integrado de Bibliotecas como uma base do Sistema Integrado de Bibliotecas, porque eles têm um parque lá, tecnológico, eles têm servidores mais robustos, que foram comprados há pouco tempo, né? E eles iriam para lá. Aí, a gente estava negociando isso quando surgiu a notícia de que todo o sistema da biblioteca também vai para a nuvem. Mas isso é uma decisão meio que gerencial da universidade. Tudo está indo para a nuvem. Eu rezo para que ela não chova, né? Porque a impressão que eu tenho é que a nuvem está ficando carregada. E a semana passada a gente teve um pequeno problema lá que parou tudo e ficou todo mundo meio desesperado, né? Então, no meu ponto de vista, é preservar o original. Porque eu não sei o quanto tempo a nuvem dura, eu não sei quanto tempo o HD dura. A gente, às vezes, salva as coisas num pendrive, está tudo ótimo, quando você vai usar, de repente, sumiu. Daqui a pouco muda a tecnologia também. Muda, né? a obsolescência... Há pouco tempo era disquete. Isso. Agora é pendrive. E tem uns pendrive que você, sem óculos, você nem encontra. A Marina quer complementar aqui. Mas, não, é assim, eu acho que as pessoas que preferem ter uma digitalização estão guardando em HD, né? É um HD, cada um está fazendo pilhas e pilhas de HD lá, né? Mas eu prefiro ter o original, seja slide, seja fotografia, negativo de vidro, seja o que for, bem cuidado e bem conservado, porque na hora que faltar é lá que a gente vai ter que correr. Muito obrigada pela sua... Deixa eu só complementar um pouquinho o que a Vânia falou. Sim, a gente tem que preservar os originais, mas também tem que botar um olhar em cima da coleção e ver o que pode ir para o lixo, porque tem coisa que tem que ir para o lixo. Na nossa coleção de 25 mil slides da Biblioteca da ECA, pelo menos 15 mil era foto que a gente tirou de livro só para uso didático. Não tem mais. Cada um desses slides não tem valor. Talvez a coleção inteira tenha, né? Um outro tipo de valor. Então, tem que ver. Tem que estar bem conservado o original,
né? E, sim, tem que ser digitalizado, não tem jeito. A gente tem que digitalizar esse material que é bom, que é importante. Guardar como? Né? Pendrive não, né? CD não, DVD não. Né? Não tem outro jeito? Bom, por enquanto vai, né? Mas não dá. Tem que realmente ser guardado em memória de máquina e aquele princípio, né, do backup, né, da preservação digital 3, pelo menos. Em lugares diferentes. Você está me dizendo uma coisa que o curador do mar nos falou a mim e ao Vladimir. Mas Ele disse, não adianta você ter um lugar só, você tem que levar, aquilo tem que ser replicado. Porque se acontece alguma coisa com uma das máquinas, você tem que ter a garantia. Pode ter alguma coisa na nuvem, pode ter um backup em sei lá que sistema e outro não sei onde, em lugares diferentes. Eu não sei detalhes de preservação digital. Agora, tem uma coisa que tem que ter também, que a USP, por exemplo, não tem. Estratégias, políticas e software de preservação digital. Não adianta você ficar digitalizando os seus 300 mil slides, os seus 400 bilhões de documentos e só ter vários HDs aí espalhados por aí. Né? Porque, periodicamente, você tem que voltar lá e fazer novas cópias. Tem que ter um software, um sistema de preservação digital com segurança, inclusive, para esses arquivos. Isso é que as instituições não estão entendendo muito bem ainda. Tá? Mas, enfim, é um grande problema. Né? Imagina você que tem material de artistas em casa, é um terror. O que a gente sabe com certeza é que a gente vai perder muita coisa. Né? Então, né, não adianta se apegar muito, que muita coisa vai perder mesmo. Esse artista, o Vladimir Dias Pina, ele tem feito isso. Ele diz assim, o Paulo, que foi curador lá do mar, o Paulo, ele acha que o original tem que ser preservado. Mas ele tem 250 mil imagens, você imagina. Nem tudo ali é original, tem muita coisa que é cópia. Então ele diz, eu vou escanear e vou jogar fora, não vou ficar com tudo, porque não dá para ficar com tudo. Né? Ele fala isso que você falou, tem que jogar fora. Enfim, e o Paulo acha que é uma heresia ele jogar fora. Né? Então é isso. Aí depende, né, do que vai ser jogado fora e de como vai ser feita essa decisão. Às vezes o próprio autor, o próprio artista não é a melhor pessoa para decidir por isso sozinho. Né? Isso é que é complicado. Fala isso para ele. Porque hoje você olha para a sua obra e fala, que lixo, que porcaria. E a sua obra é maravilhosa, relevante para o resto da humanidade. Então precisa tomar cuidado. Ele tem amigos, nós temos amigos que são curadores, quando passa na porta da casa dele, vai ver lá no lixo se ele não está jogando coisa fora, porque acha que vai valer dinheiro aquilo lá. Bom, muito obrigada pelas respostas. Existe só uma história que eu não sei, acho que nunca foi desmentida, né? Pelo menos que eu tenha ouvido, que 3 grandes empresas americanas tinham, numa das torres gêmeas, as matrizes, e na outra torre ela tinha os backups. Que ótimo. Parece piada, mas é muito bom. Isso é que é azar, né? Bom, está bem interessante, né, o debate, mas, infelizmente, pelo adiantado da hora, teremos que encerrar. Agradecemos mais uma vez a participação das autoras dos trabalhos, da mediadora, e pedimos mais uma salva de palmas a todas elas por sua contribuição. Agradecendo a presença de todos, lembramos que amanhã as atividades se iniciarão às 9 horas, neste mesmo local. Lembramos que está confirmado o happy hour por adesão no restaurante Empório Pax, no shopping de Botafogo, hoje, ou melhor, agora, às 18h30. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigada.